Aqui o Despertar na Via Láctea, do Timothy Ferris. É um livro de história da astronomia, delicioso de ler também, é muito agradável. Tá? É um livro que eu li, está vendo que está bem detonado, né? Então, a maioria dos livros estão detonados, eu li bastante, então é muito interessante esse livro. Aqui já é um pouco mais pesado, para quem já tem uma familiaridade com a matemática e a física. Mas esse livro está na internet, né? Não há necessidade de vocês comprarem, mas ele está na internet. Astronomia e Astrofísica, do Kepler de Souza Oliveira e da Maria de Fátima Oliveira, Saraiva. Né? É pesado porque vai entrar... Aqui ele entra em matemática mais pesada, né? Cálculo, equações diferenciais, mas tem algumas coisas aqui que é possível quem está iniciando com astronomia entender, tá certo? Kepler de Souza Oliveira e Maria de Fátima Oliveira. Eu vou deixar aqui, depois no intervalo, no final, vocês podem dar uma olhada. Esse é novo, Astronomia e Astrofísica, acho que é Jorge Horvath, professor do IAG, Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. É recente, é bem interessante esse livro também, tá? Astronomia e Astrofísica, o ABCD da Astronomia e Astrofísica. Um clássico, né? O Universo numa Casca de Nós, do Stephen Hawking. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Morreu há pouco tempo, o Stephen Hawking. Aqui é um pouco mais pesado, ele tem livros mais simples, mas para quem curte saber sobre o universo, o que é o universo, etc., outros universos, aqui é um livro bastante interessante. Um clássico mesmo, estão vendo que também está detonado, Atlas Celeste do Mourão. No Estante Virtual, de repente, vocês acham esse livro. É um livro para quem está iniciando mesmo, fácil. Ele traz mapas do céu, né, que vocês podem estar utilizando. Aí não é difícil, ele explica bem. Para quem tem um pequeno telescópio ou um binóculo, ele orienta como utilizar. Então, dá para vocês terem uma noção do céu de toda a época do ano. E, por último... não, tem mais um aqui. Depois eu deixo esse para o final. Apesar de não ser de astronomia, mas eu acho que vale a pena ter na estante, né, para quem curte ciências. História Ilustrada da Ciência da Universidade de Cambridge. Tem muita astronomia, são 4 volumes. Em todos os volumes tem um pouco da história da astronomia, da matemática, da física, da química, e de uma forma muito simples, muito agradável de se ler. Eu acho que dá para dar uma ideia muito interessante do desenvolvimento da ciência, né? De como a ciência surgiu e veio até os dias atuais. Tá? Os principais pontos, lógico que em 4 volumes dessa grossura, você não consegue pegar tudo da ciência, né? Mas o Colin Honan, ele consegue, de uma forma bastante agradável, dar uma boa noção do desenvolvimento da ciência. E, por último, eu não sei, eu acho que não está mais em catálogo, mas, de repente, vocês conseguem achar. Esse é o melhor livro de astronomia que eu já vi até hoje. Tá? Descobrindo o Universo. Por que que ele é o melhor livro de astronomia? Não é que os outros não sejam, né? Não é isso. É que ele é diferente. Diferente em que sentido? Além da parte teórica, ele tem exercícios que vocês podem estar fazendo, né? E, como eu falei, ele não está em catálogo, mas eu acho que não está mais em catálogo, mas se ele estiver, junto com o livro vem um CD, um software que a editora manda para vocês. Na época que eu comprei esse livro, veio o software, e é um software de astronomia parecido com o Stellarium, que eu vou apresentar para vocês aqui, que ele, nos exercícios, os autores pedem para que vocês utilizem esse software. Então, é um livro muito bom, muito interessante, pega uma visão geral da astronomia, né, aprofunda em algumas questões de física, mas é uma física de ensino médio,
tá? Não entra nada de cálculos, etc. Mas esse livro é muito legal, vale a pena para quem quer se aprofundar pouco mais na astronomia, tá bom? Eu vou deixar esse material aqui em cima, até porque ele vai servir para utilizar aqui as traquitanas que eu trouxe, né? Para falar um pouco sobre o tema da aula de hoje. E o tema da aula de hoje é justamente... Vou ter que ficar aqui. Tem um controle aqui. É justamente a Lua. Tá? Isso aqui é uma foto que foi tirada por um dos astronautas da Apollo 11, né, do projeto Apollo, da NASA, que... Chegou. Vamos ver. Projeto Apollo, da NASA, que levou os primeiros astronautas em direção à Lua, que também é um tema que também eu vou pegar, vou falar mais para frente. Muito bem. A Lua, ela é um satélite natural da Terra. Outros planetas também possuem... Está dando pau. O Stellarium parou de funcionar. Daqui a pouco a gente volta para o Stellarium. Vamos fechar o Stellarium. Tá. Daqui a pouco usa. Vamos ver. Voltando. Outros planetas possuem luas. No Sistema Solar, somente 2 planetas não possuem luas, ou, de uma forma um pouco mais técnica, satélites naturais. Quais são esses planetas que não possuem satélites naturais? Mercúrio e Vênus. São os únicos planetas do Sistema Solar que não possuem satélites. Os outros planetas, todos os outros, possuem satélites. No caso da Terra, somente um. Marte, 2. Júpiter descobriu agora uma quantidade enorme de satélites. Se não me falha a memória, 79, né, Wagner? 79 satélites. Júpiter já está. Quando comecei com astronomia, né, estudar astronomia, eram 16, já está em 79. Lógico que a maioria desses satélites foram asteroides capturados por Júpiter na época da formação do Sistema Solar, e agora com as imagens das sondas espaciais, de grandes telescópios, eles foram descobrindo esses satélites menores, pequenos, que estão girando em torno de Júpiter. Saturno também tem dezenas de satélites, assim como Urano e Netuno, e até Plutão, né, que hoje está na categoria de planeta não, possui também 3 satélites, né? Enfim, mas a Terra, ela só possui um satélite natural, só possui uma Lua, que é a Lua que nós realmente conhecemos. Aqui é uma imagem da Lua, vista do espaço, como eu falei, por um dos astronautas da Apollo 11, e é justamente esse satélite que nós vamos estar estudando um pouco, vou estar falando um pouco sobre ele. Tem muitas coisas para se falar da Lua, cada tema aqui seria praticamente uma aula, mas enfim, vou tentar dar uma visão geral para vocês da Lua. Como eu falei, a Lua num contexto sociocultural. A Lua, ela sempre chamou a atenção do ser humano, né? O ser humano sempre procurou compreender o que é esse astro até 1610, quando Galileu, pelo menos de uma forma oficial, aí, ele olhou a Lua pela primeira vez com um telescópio. Até então, o único instrumento utilizado pelo ser humano para observar a Lua foi o próprio olho, né? E quando nós olhamos para a Lua no céu da natureza, nós podemos perceber que a Lua ela tem algumas regiões mais escuras, outras mais claras, mas nós nunca conseguimos observar a olho nu detalhes aí da superfície da Lua, né? Mas mesmo assim, sempre se procurou de alguma forma relacionar a Lua
com o nosso dia a dia, procurou se relacionar à Lua em relação a outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, né, o famoso lobisomem, né, aquele ser que se transforma em lobo, né, nas noites de lua cheia. Um dos primeiros filmes feitos no cinema, né, foi Viagem à Lua. Outra questão também que que se fala muito, etc., mas que dentro de uma visão científica não tem muito a ver, é a questão de se cortar o cabelo na lua crescente, o cabelo nasce mais forte, cresce mais cabelo, e etc., né? Essa questão das fases da lua. Muitos povos no passado e hoje ainda utilizam o calendário lunar, baseado nas fases da lua. A questão da Guerra Fria, né? Vocês se lembram, depois da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, a antiga União Soviética, etc., toda aquele contexto que fez com que o ser humano conseguisse chegar até a Lua. Houve um avanço muito grande na tecnologia, no desenvolvimento tecnológico de várias áreas do conhecimento. Enfim, a Lua, Kepler, por exemplo, Johannes Kepler, das 3 leis dos movimentos planetários, Kepler escreveu um livro sobre viagem na Lua, também como que ele imaginava isso. Enfim, dentro de toda a história, se vocês forem ver, o ser humano sempre teve uma relação forte com a questão da Lua. Por exemplo, no passado distante, se vocês forem, por exemplo, no observatório, aqui em Piracicaba, vão num dia que não tem a Lua no céu. Vai estar escuro, legal lá. Nós fizemos 2 aulas práticas do curso aqui, com a Lua praticamente cheia. Quem foi nessas aulas percebeu que, gente, a Lua, ela provoca sombra, né? A luz do luar provoca sombra. Então, se você está num lugar escuro, com a Lua cheia, não vai estar escuro, vai estar claro. Então, os caçadores, no passado distante, caminhavam, né, à noite, em épocas de lua cheia, porque eles conseguiam enxergar, se locomover e etc. Então, vejam como que a Lua, num certo sentido, ela teve algumas influências em contexto aí histórico-cultural na vida aqui humana. Mas não vamos nos deter muito nessas questões aqui. Vamos pegar algumas questões mais técnicas da astronomia. Gente, qualquer dúvida pode falar, viu? Pode interromper, pode perguntar, não precisam ficar em silêncio. A Lua no céu, né? Como vemos a Lua no céu? Como eu falei há pouco, a Lua, ela nos aparece de algumas formas no céu da natureza, né? Ela, às vezes, está muito brilhante, às vezes aparece metade da Lua, tem períodos que nós não vemos a Lua no céu, às vezes ela aparece no início da noite, às vezes ela aparece na madrugada. Para um observador um pouco mais atento, né, você percebe que a Lua, ela não fica no mesmo lugar em relação às estrelas, ela se movimenta. Então a Lua, se nós formos observar a Lua a olho nu, não estou nem falando com telescópios, se nós formos observar a Lua de uma forma mais atenta, de uma forma mais cuidadosa, nós poderemos aprender muito sobre o nosso satélite. E foi isso que o ser humano fez ao longo da história. Muito se aprendeu, muito se conhecia da Lua
antes da invenção do telescópio. Lógico que quando veio o telescópio, alguns dados se tornaram mais precisos, questões da superfície da Lua se tornaram mais claras, né? Mas antes da invenção do telescópio, muito já se conhecia, por exemplo, em relação ao movimento da Lua, em relação às estrelas, já se tinha uma noção do porquê da mudança de aparência, da mudança de fases da Lua em relação com o passar do tempo, né? Mas antes de entrar nisso, eu só queria mostrar uma coisa para vocês, né, que daqui a pouco vai ficar mais claro também. Eu trouxe essa bola de isopor aqui para vocês. Essa bola de isopor, na verdade, ela tem 25 centímetros de diâmetro. Na verdade, ela deveria ter 20, é que eu não achei uma bola de 20, mas dá para vocês terem aí uma ideia do tamanho da Terra. Vamos imaginar da Terra em relação à Lua, que é essa bola aqui. Eu gosto de trabalhar muito com escalas, né, porque eu acho que a gente consegue ter uma noção bastante clara do tamanho da Lua. Apesar de nós havermos lá no céu, a gente tem noção, a Lua deve ser grande, mas quão grande que é a Lua, né? Qual a relação dela com a Terra? A Lua, na verdade, ela tem 1/4 do tamanho da Terra, aproximadamente, né? Na verdade, essa bola deveria ter 20 centímetros, porque essa daqui tem 5, mas dá para vocês terem mais ou menos uma noção da relação do tamanho da Lua com a Terra. Nessa escala aqui, que eu estou mostrando para vocês, né, que distância estaria a Lua da Terra? Que distância estaria? Qual o valor real da distância da Terra à Lua? Qual que é a distância real da Terra à Lua? (384.000 quilômetros). É aqui na esquina, virando aqui, né? Não, né? Pior que é mesmo. Depois eu falo por quê. Essa é a distância da Terra à Lua na realidade. 384.000 quilômetros em média. Em média. Porque às vezes a Lua está um pouco mais distante, um pouco mais próxima, assim como a Terra. Às vezes a Terra está um pouco mais distante do Sol, um pouco mais afastada. Em média, 149 milhões e 600 mil quilômetros. 150 milhões de quilômetros, em média, a distância da Terra ao Sol. Então, 384.000 quilômetros a distância média da Terra à Lua. Nessa escala aqui, qual que é a distância? Qual seria a distância da Lua à Terra? Quase. Vai passando para mim aí, até chegar lá no fim, faz favor. Passa. Aí, mais ou menos 6 metros. Essa é a distância da Terra à Lua nessa escala aqui. Isso foi o que o ser humano conseguiu caminhar pessoalmente até hoje. Essa distância aqui. Né? A Lua girando em torno da Terra. Ele está mudando lá. Essa é a distância da Lua à Terra, nessa escala. Tá certo? Então, essa foi a maior distância que o ser humano conseguiu caminhar pessoalmente. Os astronautas foram. Né? E é a distância que a gente consegue observar a Lua a olho nu. Tá?
Então, quando nós observamos a Lua, então ela está mais ou menos a 384 mil quilômetros, que é o objeto celeste mais próximo da Terra, né? Depois vem os planetas e assim por diante. Mas este é a distância da Terra à Lua. Deixa eu pegar aqui. Depois, na aula que vem, em setembro, eu trago um outro esquema de escala que é muito legal, né? Nessa escala aqui, se não me falha a memória, que tamanho que seria o Sol? Maior que essa sala. Se a Terra fosse essa esfera aqui, que tamanho que seria o Sol? Aproximadamente. O diâmetro do Sol? Hã? Ixi, muito mais. Hã? Acho que sim. Mais ou menos 250 metros. O diâmetro do Sol. O diâmetro do Sol. Nessa escala aqui. Por isso que eu falo, trabalhar com escala é muito legal, gente. É muito legal. Você montar um sistema solar em escala, sabe? É show. Hã? É mais ou menos 1.300.000 vezes. 1.300.000 vezes. Cabe 1.300.000 planetas do tamanho da Terra dentro do Sol. 1.300.000 planetas. Pense o seguinte, Júpiter é mais ou menos 1.300 vezes maior que a Terra, né? E o Sol é 1.300.000 vezes maior que a Terra. Mais ou menos essa a comparação, né? Muito bem. Planetas visíveis a olho nu. Quais são os planetas que a gente consegue ver a olho nu? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que é o que nós chamamos de planetas históricos. Se eu não ficar de olho no horário, eu vou embora. Certo? Mas a palavra, por que esses planetas receberam o nome de astro errante? Astros errantes. Porque os planetas, além de caminharem de leste para oeste em relação às estrelas, ou melhor, desculpem, de leste para oeste em relação aos horizontes, eles também caminham de oeste para leste em relação às estrelas. Se vocês observarem, os planetas fazem isto. Caminham de leste, ou melhor, de oeste para leste em relação às estrelas. Quais outros astros que também caminham em relação às estrelas? O Sol e a Lua. Então, o Sol e a Lua caminham em relação às estrelas no sentido de oeste para leste. Tá certo? Vamos para o estelário. Agora eu vou ficar meio de lado para vocês, mas vocês observem ali. Alt-Tab, né? Não, está no gerenciador de... Já fechou? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem não conhece o Stellarium? Tá. O Stellarium é um software livre de astronomia. Para mim é um dos melhores porque ele tem uma imagem, uma paisagem muito bonita. Esse software, ele simula o céu da natureza, tá? Então, o céu que nós vamos ver aqui é o céu que, se vocês saírem lá fora, é o que vocês verão, tá certo? Ele assume, quando vocês instalam o Stellarium, ele assume a hora do computador, tá certo? Então, se vocês instalarem às 3 horas da tarde, na hora que vocês abrirem o Stellarium, ele vai estar mostrando o céu das 3 horas da tarde, portanto, é dia, o sol vai estar presente, tá certo?
Mas, por exemplo, este céu aqui é o céu que nós veríamos na direção sul do horizonte. Se nós olharmos para o sul, nós vamos ver este céu aqui. Vador, por gentileza, dá para apagar um pouquinho essas primeiras? Acho que fica melhor, né? Muito bem. Só que quando vocês... existe o site do Stellarium, vocês colocam no Google Stellarium, e é com S mudo, Stellarium, depois eu escrevo lá para vocês, ou vocês viram aqui também, mas eu escrevo. Vocês entram no site do Stellarium, que é muito melhor para vocês abaixarem, porque não vem sujeira, não vem nada, né? Só tem que tomar cuidado, porque lá tem Windows 64 bits, 32 bits, ou quem tem MacBook tem o link para o MacBook também, etc. Mas é só vocês puxarem e instalarem. Só que quando vocês instalam o Stellarium, ele não está programado para a latitude de Piracicaba. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês instalaram o Stellarium, vai aparecer um céu para vocês. Se vocês colocarem, vocês estão vendo o mouse ali, né? Se vocês colocarem o mouse aqui do lado esquerdo, vão aparecer esses ícones. Se vocês colocarem aqui, vão aparecer esses ícones. Cada um desses ícones é uma função do Stellarium. Nesse primeiro aqui, ó, janela de localização, vocês clicam aqui, vai aparecer esse mapa mundi. Aqui, se vocês digitarem Pira, vai aparecer Pira, né? Vai aparecer Piracicaba. Então, é só vocês digitarem, porque aqui, ó, tem latitude, longitude, né, e elevação, né? Não está traduzido tudo, né? Mas enfim, latitude e longitude. Vocês não precisam digitar a latitude e longitude de Piracicaba. É só vocês clicarem aqui, Piracicaba, e aparece Piracicaba, Brasil. Tá certo? É que aqui já está. Lembrem, depois que vocês digitarem Piracicaba, clicar aqui, ó, que é para vocês salvarem. Todas as vezes que vocês abrirem o Stellarium, ele vai estar para Piracicaba. Senão vocês têm que fazer todo esse procedimento de novo, tá bom? Enfim. Mas aqui está o céu. E se vocês clicarem, vocês vão vendo uma série de informações, tá certo? Aqui, ó, o nome de algumas estrelas. Olhem aqui Marte, Altair, da constelação da Águia, vai indo. Para quem nunca viu o Stellarium, ó, aqui mostra os pontos cardeais, aqui no horizonte. Essa paisagem não é de Piracicaba, é uma paisagem, na verdade ela existe, é da França, mas considerem como uma paisagem fictícia, tá certo? Não interessa, o que interessa é o céu, que esse céu é de Piracicaba e de agora, tá certo? Se vocês vierem aqui, né, clicarem aqui, vão aparecer a linha das constelações, tá certo? Vejam aqui o Cruzeiro do Sul, com o nome de 2 estrelas, a Crux e Mimosa, aqui a constelação do Centauro. Se vocês clicarem aqui, aparece o nome das constelações. E se vocês clicarem aqui, aparece o desenho das constelações. Tá certo? Chique no último, né? Fala a verdade. Então, aqui, ó, estão... mas aqui não interessa para a gente agora. O que interessa para nós, eu vou utilizar um pouco o Stellarium durante a aula, mas o que interessa para nós, na verdade, está aqui no oeste. Vejam aqui Vênus, tá certo? Júpiter e aqui em cima a Lua. Só que, vejam que a Lua parece que está borrada, né? Em cima da Lua, Saturno. Nós estamos numa época do ano muito legal, e a gente vai ver amanhã no observatório, estão aparecendo alguns planetas, né? E principalmente os principais planetas que podem ser vistos, né, a olho nu e com telescópio. Júpiter, Saturno, né? Se vocês vierem aqui abrirem essa janela, vai aparecer várias outros ícones aqui. Depois não vai dar para falar que não é uma aula sobre Stellarium, mas enfim. Se vocês vierem aqui, ó, cadê?
ó, nesse SSO aqui, e clicarem aqui, escala da Lua, agora a Lua vai aparecer em escala, tá certo? Se vocês vierem aqui e clicarem, ó, centralizar, opa, eu clico na Lua, aparece uma série de informações sobre a Lua, tá? Se eu clicar em Antares, aparece também, em qualquer estrela, aparecem informações sobre o objeto. Saturno, aparece uma série de informações. Mas eu clico aqui na Lua e clico aqui, centralizar no objeto, agora vejam só que legal. Eu afasto e vou chegando perto da Lua. Né? E se eu clicar num planeta, por exemplo, Júpiter, e der um zoom, vão aparecer os 4 maiores satélites de Júpiter, que vocês podem ver girando em torno de Júpiter. Stellarium é show, gente, é muito legal esse programa aqui. Mas, enfim, o que eu quero mostrar aqui para vocês? O que eu quero mostrar, eu vou dar um zoom agora para cá, né? O que eu quero mostrar é o seguinte, está centralizado na Lua, né? Centralizei. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Se eu vier aqui, não é nessa janela, aqui, janela data e hora. Vejam que aqui eu posso mudar a data e a hora. Tem dia juliano, mas esquecem o dia juliano, é a data e hora normal, tá certo? Aqui, o ano, você pode colocar o ano que vocês quiserem, dentro de 4 algarismos, né? Aqui. Se quiserem colocar o ano 300 a.C., vocês colocam. Quiserem colocar o ano do nascimento de vocês para ver como que era o céu na data do nascimento de vocês, vocês podem pôr. O mês e o dia. Eu vou mudar o dia. Vejam a posição da Lua, que ela está próxima a Saturno, no dia de hoje. Dia 21, ela já se movimentou. Dia 22, se movimentou mais ainda. No dia 23, mais ainda, e assim por diante. Então vejam, vou dar um zoom aqui para trás. Então vejam que à medida que o tempo passa, a Lua ela vai se movimentando por entre as estrelas. Vou colocar de novo aqui. No dia do eclipse, acho que era Júpiter. Acho que era... Não, Vênus, que ela estava nascendo. Era Vênus. Se eu der um zoom agora ao contrário, vejam só. À medida que o tempo passa, a Lua também, além de caminhar por entre as estrelas, ela vai mudando a sua aparência. Ela vai mudando a sua fase. Então isso é muito fácil de ser visto. Então são 2 características muito importantes da Lua. Quais são elas? Ela caminha por entre as estrelas no sentido de oeste para leste. Quer ver? Vamos colocar aqui. Só que agora eu quero fazer o seguinte. Vamos colocar até um pouco. Vejam aqui, ó, no dia 15. Vou afastar um pouquinho. Ó. Dia 15. Nós estamos observando a direção do horizonte oeste. Certo? Dia 15 estava bem no início das fases crescentes. Lado de Spica, a estrela mais brilhante da constelação da Virgem. Embaixo Vênus, em cima Júpiter, aqui Arcturus. Aqui é oeste. Então vejam, no dia 16, ela caminhou no sentido de oeste para leste. Vocês perceberam isso? Ela caminhou por entre as estrelas no sentido de oeste para leste. Vou abaixar mais um pouquinho. No dia 17... ela já passou o Júpiter.
e assim por diante. Agora ela vai sair do campo aqui, né? Mas ela vai sempre caminhando, ela tem, veja, eu vou adiantar a hora aqui. Ó, movimento do céu, de leste para oeste, certo? De leste para oeste. Mas com o passar dos dias, a Lua também caminha de oeste para leste. Então vejam, duas componentes, né? Dois movimentos distintos. O movimento de leste para oeste, com todo o céu, com toda a esfera celeste, mas ao mesmo tempo, ela vai caminhando de oeste para leste em relação às estrelas. Tá certo? Então, esses movimentos e estas mudanças de fases da Lua foram percebidas e foram estudadas ao longo de eras, das eras. Tá certo? Porque vocês vão ver que muitos povos consideravam a Lua como Deus, tinham o seu calendário baseado nas fases da Lua, nas mudanças de aparência da Lua e assim por diante. Então, esses movimentos tinham que ser muito bem estudados. Pode fechar isso daqui? Voltando para cá. É sempre assim mesmo? Este-oeste e oeste-este? Sim, sim. Então, durante o dia, durante o período de 24 horas, ela caminha de leste para oeste com toda a esfera celeste. Mas, ao mesmo tempo, existe uma outra componente do movimento, que é de oeste para leste. Estou aqui também tentando entender. Esse movimento aparente do leste para oeste é virtude do movimento da Terra. Sim, vamos colocar assim, né? E esse outro movimento que acompanha daí as estrelas no sentido... É o movimento natural da Lua. Tá? Então vejam só. A Lua, se você dividir, vejam só. Para a Lua, veja, ela dá uma volta completa. Veja, ela está caminhando por entre as estrelas, não está? Caminhando por entre as estrelas. Ela está dando uma volta na esfera celeste, tá certo? E para ela passar 2 vezes consecutivas por uma mesma estrela, ela demora pouco mais de 27 dias. Tá certo? Daqui a pouco vocês vão entender melhor isso daí. Mas a Lua ela está girando, tá certo? Na esfera celeste. Para ela passar 2 vezes consecutivas por uma mesma estrela, ela demora 27 dias. Então, se você dividir os 360 graus por 27 dias, aquele movimento que eu mostrei de um dia para o outro da Lua é de aproximadamente 13 graus na esfera celeste. Tá certo? Isso equivale ao quê? A Lua nasce 48 minutos mais tarde todos os dias. Tá? Vamos supor que a Lua nasceu às 7 horas da noite lá no horizonte leste. Amanhã ela vai nascer às 7h48. E assim por diante. Tá certo? Então, esse é um movimento da Lua lá no céu. Mas agora, vejam só. À medida que a Lua vai caminhando, nós vimos aqui, ela vai mudando a sua aparência, não vai? Ela vai mudando de fase. Eu estou com o controle aqui, não precisa mudar lá. Então, existem 2 movimentos, 2 períodos da Lua. Um período que nós chamamos de período sinódico, ou lunação, que é o intervalo de tempo entre 2 luas novas consecutivas. Chegou na lua nova. O dia hoje é de lua nova. A lua vai passar por suas fases. Quando ela chegar novamente na lua nova, se passou 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 2 segundos. Isso é exato? Hã? Isso é repetidamente exato? Sim. Para a Lua passar 2 vezes consecutivas por uma estrela,
nós chamamos de período sideral. Sideral, estrela, ou mês sideral. O mês sideral tem 27 dias, 7 horas, 43 minutos e 11 segundos. Tá? Então, o período de fases da Lua é diferente, o tempo de fases da Lua é diferente do tempo de fase que ela demora, o período que ela demora para passar 2 vezes consecutivas por uma estrela. Tá? Por que que isso acontece? Por uma questão de movimentos da Terra e da Lua. Vamos tentar entender um pouquinho isso daí. Pode parecer difícil, mas não é. São 2 períodos que a Lua possui, tá? Simplesmente isso daí. Aqui está a Terra, um ponto na superfície da Terra, tá certo? Aqui a fase de nova, ok? Ali está o Sol, tudo fora de escala, tá? Tudo fora de escala, claro, tá certo? Mas só para vocês entenderem. Esse ponto aqui, passando pela Lua, pelo Sol, pegando o centro da Terra, centro da Lua e centro do Sol, essa plano aqui, esta linha aqui, ela vai estar apontando para uma estrela lá no infinito. Tá certo? Pode ser um pouco difícil entender, justamente por causa dessa questão da escala, mas pensa numa estrela extremamente distante. O ângulo vai ser tão pequeno nessa estrela, em relação às outras estrelas, se fala que ela está no infinito. Muito bem. A Lua está girando em torno da Terra. À medida que ela gira, ela vai mudando de fase. Depois vou falar mais sobre isso. Mas, enfim. Quando esse ponto da Terra chegar novamente naquela estrela, se passaram 27 dias. Certo? Só que devido ao movimento da Lua em torno da Terra, para que esse ponto chegue novamente na fase onde que a Lua estava de nova, vai precisar passar pouco mais de 2 dias. Por isso que existe essa diferença. Tá certo? Então, essa diferença do movimento da Terra e do movimento da Lua, essa junção de movimentos, é que faz com que a Lua demore 27 dias para passar 2 vezes consecutivas por uma estrela e para que o período de fases seja, período sinódico seja, ou lunação, seja de 29 dias. Tá certo? Aqui fala, poxa, mas aqui está aqui a diferença. Não, mas para a estrela que está no infinito, essa distância aqui é insignificante. Tá? Mas só para vocês entenderem que existe essa pequena diferença, por isso, de 2 dias, por isso que o período sideral é menor do que o período de lunação ou período sinódico. Ok? Certo? Muito bem. Então a Lua, ela passa por uma série de mudanças de fases, tá certo? Ela passa por fases. Nós vemos a Lua com aparências diferentes lá no céu. Aqui é um calendário lunar, tá certo? Desse ano, por sinal, calendário lunar, que mostra o período de fases da Lua. Muito bem. A palavra fase significa aparência, aspecto. Então, quantas fases a Lua possui? Muitas. Por quê? Porque a cada dia que passa, a Lua está com uma aparência diferente. Rigorosamente falando, que a gente não percebe, mas a cada hora, a cada minuto, a Lua está com uma aparência diferente. A Lua está com uma aparência diferente. É que a gente não percebe isso no período de 1 hora, 2 horas, né? Mas de um dia para o outro, a gente percebe isso. Então, poxa, mas a gente conhece somente 4 fases da Lua. Quais são essas fases? A Lua nova, a Lua quarto crescente, a Lua cheia e a quarto minguante, que são as 4 principais fases da Lua.